Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre alcaloides e vamos falar sobre esse grupo de alcaloides e alcaloides que são originados a partir do aminoácido da lisina. Então nós temos aqui a lisina, que ele é um aminoácido não aromático de cadeia aberta, contendo a presença de grupamentos amina e de um ácido carboxílico. Essa lisina ela tem como característica dar origem a um grupo de alcaloides com anéis de 6 membros. Então, um exemplo desses alcaloides é o alcaloide piperidina. Como você pode observar, a piperidina ele é um alcaloide não aromático, na qual você tem a presença de um nitrogênio na sua estrutura. Esse anel é um anel heterogêneo porque eu tenho nesse anel a presença desse nitrogênio. Então a gente consegue classificar esse anel como um anel heterogêneo de 6 membros. Então, tem um nitrogênio aqui, o resto são átomos de carbono. Lembrando, gente, que o nitrogênio ele só faz 3 ligações covalentes, tá? Você tem esse nitrogênio ligando ao carbono aqui, esse mesmo nitrogênio ligando a esse carbono, e você tem esse nitrogênio ligando a esse hidrogênio. Outra coisa que é importante vocês relembrarem é que esse nitrogênio tem um par de elétron desemparelhado. Eu tenho esse par de elétron aqui desemparelhado, está presente no nitrogênio. Quando o nitrogênio tem 3 ligações, ele necessariamente tem esse par de elétron desemparelhado. E é justamente ele faz que dá a característica de ser uma base. Tá? Lembrando que eu posso classificar essa base de acordo com o Arrhenius, de acordo com Bronsted Lowry e de acordo com Lewis. Né? Então, se a gente observar aqui, você tem uma base, né, de Bronsted Lowry e de Lewis também. Esse alcaloide, que é do grupo das piperidina, e tem essa cara aqui. Ele é um alcaloide. Então, olha só, aqui nós temos essa molécula, que é uma molécula que é isolada a partir do pipernigrum, que nós chamamos de piperina, que é a pimenta do reino. A pipernigrum é nada mais nada menos que a nossa pimenta do reino. O Estado do Espírito Santo é um dos maiores produtores de pimentas do reino do Brasil. Então você tem a presença dessa piperina, que é um alcaloide. Olha o grupo aqui da piperidina dentro dessa estrutura. Nós consideramos essa molécula como um alcaloide devido à presença desse grupo piperidina, que é um grupo de alcaloide. Ok? Então, dando continuidade aqui, nós já falamos da ornitina, dos alcaloides que dão origem a partir da ornitina. Nós vimos o anel tropano, vimos alcaloides, exemplos de alcaloides a partir da lisina, caso aqui o anel piperidina. Nós vamos ver agora alcaloides que são originados a partir do triptofano, que é um aminoácido que, como você pode observar, ele é um aminoácido que já tem uma aromaticidade. Então, são aminoácidos aromáticos. Esses aminoácidos aromáticos formam grandes grupos de alcaloides, que nós vamos ver aqui para frente. Tá? Então, quando você tem esse aminoácido, que nesse caso é o triptofano,
Nós temos aqui, que está em azul, um anel, nós chamamos de anel indólico. Então, com isso tudo que está em azul, quando tem um anel aromático de 6 membros ligado a um outro anel de 5 membros, e esse anel de 5 membros eu tenho a presença de um nitrogênio, então eu tenho o que nós chamamos de um anel indol, que é todo esse anel aqui em azul, todo ele aqui, ó. Vocês, é todo ele aqui. Mas aqui é um anel indólico, tá? E esse anel indólico, ele vai dar origem a alguns grupos de alcaloides que nós vamos ver também. Beleza? Vamos continuar então para os nossos tipos de alcaloides originados a partir do triptofano. O primeiro deles é o alcaloide que nós chamamos de piridínico. Então, o alcaloide piridínico ele tem como característica a presença desse anel de 6 membros, que já é um anel aromático. E esse anel aromático, né, você tem um anel aromático com a presença de um nitrogênio nesse anel. Então, ele é um anel heterogêneo aromático, tá? Então, você classifica esse anel desse piperidínico como um anel heterogêneo aromático. E lembrando que nitrogênio fazendo 3 ligações, consequentemente eu vou ter aqui um par de elétron, né? Esse par de elétron tem capacidade de reagir como uma base em meio ácido. Certo? Então aqui é um exemplo do ácido nicotínico. O ácido nicotínico, ele é um alcaloide, do tipo piridínico, por causa dessa característica estrutural dele aqui. E onde que a gente encontra esse ácido nicotínico? Na nicotiana tabacum, ou seja, nas folhas de tabaco. Nas folhas de tabaco tem grande quantidade de ácido nicotínico. E esse alcaloide ele tem uma importância muito grande no desenvolvimento da farmacologia, que é o estudo do comportamento das substâncias dentro do nosso organismo. Então, estudos mostram que nós temos receptores específicos da nicotina. Por isso que a nicotina, que é ingerida a partir do uso, né, de cigarros, ele é uma substância altamente viciante, né, porque nós temos no nosso organismo vários receptores, chamamos de receptores nicotínicos. Então foi o estudo desses receptores foi utilizando o ácido nicotínico que desenvolveu todos os estudos sobre receptores no nosso organismo. Então, foi um passo muito importante no conhecimento de como que essas substâncias agem e interagem dentro do nosso organismo, tá? Um outro grupo de alcaloides originados a partir do triptofano é o alcaloides que nós chamamos de alcaloides do tipo indólico. Então, são alcaloides indólicos. Lembra que eu falei lá no início? Alcaloides indólicos são alcaloides que apresentam essa característica aqui, ó, anel aromático de 6 membros, ligado a ele um anel de 5 membros, e esse anel ele é heterogêneo devido à presença do átomo de nitrogênio, tá? Então eu tenho aqui um anel indólico e aqui embaixo também tem outra parte indólica do anel. Então observe bem a complexidade muito grande dessa estrutura. É uma estrutura muito grande, bem complexa. Ela é nada mais, nada menos que a junção de duas moléculas. Se eu cortar essa molécula aqui, ó, nessa ligação, a gente vai ter duas moléculas bem semelhantes. Mas essa molécula toda aqui, ela tem um nome.
Quando você tem o R, onde a gente está o R aqui, ó, o R está aqui, ó. Quando você tem esse R substituído por uma metila, ou seja, um CH3, eu tenho uma molécula que nós chamamos de vinblastina. Quando tem esse R substituído por um aldeído, eu tenho ela como vicristina. Então, aqui é uma representação de duas moléculas, vinblastina e vincristina, que são moléculas que são isoladas a partir dessa planta aqui, ó, Catharanthus roseus, muito conhecido pela gente como Maria Sem Vergonha. Ela é encontrada muito em jardinagem aqui no nosso estado e no Brasil como um todo. A partir dessa substância, nós temos no mercado um medicamento para tratamento de câncer, né, que vem na, na concentração de 1 miligrama por ml. Então, vem nesse frasquinho. Esse frasquinho aqui, você tem a presença dessa substância que é isolada a partir dessa planta Catharanthus roseus, que é um alcaloide do tipo indólico, porque ele é originado a partir do triptofano. E esse aqui é o anel que caracteriza esse alcaloide indólico. Esse medicamento é um dos poucos medicamentos que nós temos no mercado para tratamento de câncer. A maioria desses medicamentos para tratamento de câncer ele tem a sua origem de origem natural. A grande maioria deles. Tá? Pra você ter ideia aqui, um frasquinho desse ele tem um tratamento durante 1 mês para tratamento de câncer. Custa normalmente aí variando entre 6 a 7 mil reais uma ampolinha dessa. É um medicamento extremamente caro, porque o processo de obtenção é caro também. Ok? Então aqui é um exemplo de alcaloides indólicos. Um outro exemplo desses alcaloides é um alcaloide que nós chamamos de quinolínico. Esses alcaloides quinolínicos ele tem a origem também a partir do triptofano. E esses alcaloides quinolínicos, ele tem essa forma aqui, ó. Essa forma aqui. Já são dois anéis aromáticos ligados entre si, sendo que um desses anéis, ele é heterogêneo, devido à presença do nitrogênio aqui. E esse nitrogênio faz 3 ligações, consequentemente tem um par de elétrons aqui desemparelhado. Então aqui eu estou mostrando para vocês um, um grupo de alcaloides que nós chamamos de quinolínico, devido à presença dessa parte aqui da molécula. Isso aqui. E a gente classifica como um alcaloide quinolínico. Aqui nós temos 4 substâncias, substâncias essas isoladas a partir da cinchona succirubra, né? E essa cinchona, você tem a cinchonina, a quinidina, cinchonidina e a quinina. Vocês observem bem, a diferença é bem pouca entre essas estruturas. Então aqui, ó, aqui eu tenho no R, esse meu R aqui, ó, diferente para vocês observarem. Esse R, que é o meu R, quando eu tenho um R, o hidrogênio, eu tenho a cinchonina. Quando eu tenho esse R, uma metoxila, e essa metoxila é nada mais, nada menos que um oxigênio ligado a um CH3. Vou ter uma metoxila, e essa metoxila, substituindo esse R, eu tenho uma quinidina. E aqui, qual é a diferença entre essas duas estruturas, né? Qual a diferença aqui entre essa estrutura e essa estrutura aqui? É basicamente nessa parte da molécula, quando eu tenho um hidrogênio para trás aqui, e aqui eu tenho um hidrogênio para frente, tá? A única diferença. Então, é uma diferença de conformação espacial. Essa é a única diferença, ok? E quando eu tenho nessa molécula o R,
igual a hidrogênio, eu tenho a cinchonina, a cinchonidina. Quando eu tenho um R que é uma metoxila, eu tenho uma quinina, tá? Aí você pode perguntar, onde que a gente usa essa quinina? Olha só aqui, ó, na água tônica. Então, toda a água tônica que você já consumiu, ele tem a presença da quinina. Ah, professor, mas é só isso na água tônica? Não. A quinina é um medicamento que é muito utilizado para tratamento da malária. Então, as cascas da Cinchona succirubra, que é uma planta que é encontrada na região da Amazônia, é uma planta que você tem a utilização no tratamento da malária. É um dos poucos medicamentos que tem a utilização para o tratamento da malária. E a partir da quinina, nós temos no mercado 2 medicamentos sintéticos, que é a mefloquina e a cloroquina. E a cloroquina teve grande destaque nesse tempo de pandemia, porque ela foi usada, né? Ela foi muito indicada para tratamento da Covid, que não tinha, né, no momento, nenhuma comprovação científica que a cloroquina teria efetividade ou eficácia no tratamento para o Covid, né? Tanto no tratamento, quanto na prevenção ou até mesmo na cura para o Covid. Então, observe bem que a cloroquina e a mefloquina são 2 medicamentos semissintéticos, originados a partir da quinina, usado para o tratamento da malária, principalmente, mas também com outras utilizações para outros tipos de doenças. Então, são medicamentos sintéticos. Então, para tratamento da malária, somente existe essas 2 substâncias e a quinina como fonte terapêutica. Dando continuidade, né, de alcaloides, por exemplo, os mais importantes e tão importantes quanto do grupo dos alcaloides, dos grupos dos alcaloides quinolínicos, nós temos aqui a camptotensina. A camptotensina, se observar aqui, ó, nessa estrutura, ele é um alcaloide quinolínico. Esse alcaloide quinolínico ele caracteriza por esse anel. Um anel aromático homogêneo ligado a um outro anel aromático heterogêneo devido à presença desse nitrogênio. São anéis fundidos. Então, você tem a camptotensina, que é uma substância utilizada para o tratamento de diversos tipos de doenças e é isolada a partir dessa planta, Camptotheca acuminata. É uma planta chinesa e indiana, planta que é encontrada da China e da Índia. Ok? Então aqui nós vimos até agora alcaloides derivados do triptofano, tá bom? Na próxima aula nossa, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês os alcaloides derivados da tirosina e da histidina. Grande abraço e até a próxima.